Quais são as armas que devemos ter contra a ação do mal? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada dia a palavra vai nos aprofundando e vai levando a cada um de nós em escolhas mais profundas. Espero que a palavra tenha te incomodado nos últimos tempos, tenha falado com você e que possa também a palavra de hoje ser este ponto de convergência, de direcionamento a Deus e de justamente levar-nos cada vez mais a esta profundidade do coração do Senhor. Quero pegar com vocês a palavra que está no livro do 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 ao 39. Diz assim: Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é verdadeiro, Deus segue, mas se é Baal, segue a ele. Olha, não ande em dois lugares. Olha aí que tem muitos católicos que fazem isso. Ô Jesus, toma posse. Você que tem feito isso na sua vida, larga de andar muitas vezes no espiritismo e no catolicismo. Ou você vai para as falsas doutrinas, ou você fica na igreja verdadeira. Tem que fazer uma escolha. Não dá para você frequentar aqui e acreditar naquilo que são as essências do espiritismo, que são justamente contra a cruz de Cristo. Padre, eu não entendo qual que é as coisas que estão contrárias. Pois bem, procure se informar, porque justamente o espiritismo vai contra os valores do crucificado. Eles falam sobre Deus, dizem palavras até da própria Bíblia, mas são contra aquilo que é o mérito maior de Cristo, a sua cruz, o mistério da sua paixão e redenção. Os espíritas acreditam que é pela tua própria força, pela tua própria evolução que você chegará à salvação. Isso é uma heresia antiga na igreja, chama pelagianismo. Não caiam nessas bobeiras. Nem quero dizer as outras que são ainda mais assim absurdas, né? Seja lá a macumba, o candomblé, a umbanda, todas essas coisas. Muito cuidado, não ande com uma perna lá e uma perna cá. Você tem que escolher, porque não dá para misturar as duas coisas. Por isso, Elias é muito sincero e direto. Olha, povo, ou vocês amam o Deus de Israel, ou vocês vão para esses Baals aí, com esses falsos deuses. Então, ele vai pedir, ou segue então Baal. O povo não respondeu uma palavra. Geralmente, porque eles não estavam assim, o que eu faço? Né? Nós estamos já envolvidos com os Baals, né? Já estamos envolvidos com essa situação, o que eu vou fazer? Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. E ali nós vamos percebendo isso. Muitas vezes a gente é pouco em relação a tantas pessoas que falam e que vão dizer as coisas erradas, as falsidades. Nós somos poucos em relação a tantos outros que vão fazer com que nós possamos andar muitas vezes mancos. E ele vai continuar: Dei-me 2 novilhos, que eles escolham um novilho, e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu preparei depois outro novilho, e colocarei sobre a lenha, tampouco eu porei fogo. Em seguida invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Olha o que Elias faz. Então vamos fazer o seguinte, coloca aí as ofertas, pega aí justamente o animal, corta-os como vocês quiserem, coloque e vamos pedir ao Deus verdadeiro que mande fogo do céu. Então ele começa dizendo: O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: Ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei vós um novilho e começai, pois sois maioria, e invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã
até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouviu voz alguma, e ninguém que respondesse, e dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois sendo um Deus tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está em viagem, ou talvez esteja dormindo e é preciso que o acorde. Elias é fogo, né? Oh, meu Deus, ele vai lá e ainda zomba deles, dizendo: olha, começa a gritar então, porque ele não está ouvindo. Até agora não vimos manifestação nenhuma dele. Elias faz isso. Então gritaram ainda mais forte, retalhavam-se segundo o seu costume com espadas e lanças, ou seja, faziam cortes no corpo, né? Até o sangue escorrer. Passando o meio-dia, entraram em transe, né? Ou seja, parece que tem um Deus verdadeiro, né? Olhando aí para essas falsas doutrinas como o espiritismo, percebam, parece que tem alguma coisa, entram em transe, entram em outras realidades, sim. Até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem respondeu nenhum sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele. Ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, né? As 12 pedras que justamente significam as 12 tribos de Israel. Ele reconstituiu o altar, ele refez. O altar havia desmoronado. O altar de Deus muitas vezes tem caído nos nossos corações, tem desmoronado. Nós não estamos muitas vezes com o nosso coração como uma oferta ao Senhor. Este altar, que significa o altar da oferta a Deus, muitas vezes tem caído, tem desmoronado. Nós temos parado de nos oferecer a Deus, temos parado de recorrer a este altar. O que Elias faz? Elias começa a refazer o altar com as 12 pedras, e aí você vai percebendo, você, eu, precisamos refazer este altar interior, o altar da adoração e da oferta a Deus. E para isso há uma escolha de pedras. Vocês sabem que o altar pode ser construído com uma pedra única, às vezes uma pedra maciça, às vezes ele é construído com mais pedras, ou seja, tem mais ali colunas que o sustentam. O altar pode ser construído com várias pedras. Mas Elias escolhe justamente colocar as tribos de Israel, as 12 pedras. Nossa Senhora, quando ela vai nas suas aparições dar um direcionamento, ela diz que nós precisamos adotar as 5 pedrinhas. As 5 pedrinhas que justamente vemos depois na figura de Davi, que ele combate contra o gigante Golias. E essas 5 pedrinhas são meios pela qual nós podemos crescer. E às vezes vale a pena escolher alguma dessas pedras, seja aqui, né, a dimensão eucarística, da Santa Missa, a confissão, o jejum, a oração justamente também ali do Santo Rosário. O que você vai percebendo? Vai percebendo que Nossa Senhora vai dando essas pedrinhas como caminho. E depois colocamos em prática essas dimensões. Colocamos e pegamos uma delas, por exemplo, para construir. Então, fique atento, né? A pedrinha que faltava aqui era a pedrinha da palavra. Pegue uma dessas pedrinhas para que ela seja sustento. Quando você vai meditando a palavra todo dia, é uma pedra que vai fazendo com que se construa um lugar de oferta dentro de você e o lugar da adoração a Deus. Já reparou como a palavra que você está meditando aqui comigo, meditando em casa, ela vai fazendo com que você adore mais a Deus, que vai fazendo com que você justamente oferte melhor a sua vida ao Senhor? Pois é, precisamos estar sempre atento se uma dessas pedrinhas, vamos dizer assim, essas colunas estão caindo na nossa vida, porque se estiverem caindo, é necessário recompor. Mas se você for firme em pelo menos uma delas, eu creio que você pode sustentar este altar. Por isso, nós podemos escolher tudo isso para refazer a vida interior. Então ele faz essas 12 pedras com as 12 tribos de Israel, de Jacó, a quem Deus tinha dito:
Teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar em nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de semente, empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou sobre a lenha, e disse: enchei 4 talhas de águas, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez, e eles assim fizeram uma segunda vez, e acrescentou uma terceira vez, e assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Eli aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és o Deus de Israel, que eu sou o teu servo e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que és tu que converte os seus corações. Então caiu fogo do Senhor que devorou o holocausto, a lenha e as pedras. Não foi só o holocausto, foi tudo que começou a ser consumido. E as pedras, e secou a água que estava em volta ainda no rego. Vendo isso, o povo todo prostrou-se com o rosto de terra e exclamou: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Percebam aqui esta realmente atitude do povo que percebe qual é o Deus verdadeiro e expulsa do meio deles aquilo que é o Deus falso. Pois bem, para você combater o mal, pegue essas 5 pedrinhas, edifique um altar. Pode haver outras pedras na tua vida importantes, perceba quais são elas, por exemplo, a tradição da igreja, a leitura espiritual, tantas outras pedras que podem ajudar você neste caminho. E a nossa igreja, convenhamos, é muito, muito rica em tantas delas. Intercessão dos santos, vem um monte aqui na minha cabeça, mas vai escolhendo. Seja firme nelas, porque aí começa a construir o altar e a combater verdadeiramente a ação do mal. Um grande abraço a você, Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.